Olá, queridos, a paz do Senhor a todos, nossos irmãos, nossos amigos, de volta ao programa Atributos de Deus. Que bênção estarmos novamente com você para penetrarmos nos mistérios do Senhor. Que coisa boa, né? Conhecermos mais do nosso Deus, amá-lo muito mais, servi-lo melhor, coisa que nós estamos precisando muito. Você sabia que Deus não é aquele ser inacessível que habita num lugar tão distante que não se relaciona conosco? Não. O Deus que nós conhecemos, Ele é como nosso amigo. Ele fala conosco, Ele interage conosco, Ele tem prazer de se relacionar com o homem. Esse é um dos atributos do Senhor, nosso Deus. Ele é presente, Ele nos conhece muito bem na nossa intimidade e Ele tem poder para todas as coisas. E hoje nós vamos falar sobre isso, sobre esse Deus que com seus atributos gloriosos, Ele quer nos dirigir, Ele quer falar conosco até nos pequenos detalhes. Então hoje, no nosso estudo, no nosso programa, vamos abordar esse tema extraordinário que é a consulta ao Senhor. É a consulta ao Senhor, é um presente, é uma experiência que temos vivido nesta obra e que hoje vamos dividir juntamente com os nossos convidados e juntamente com você este assunto tão maravilhoso que começamos agora. Então quero estar apresentando os pastores que a maioria já conhece, tem estado conosco. A paz do Senhor, pastor Fernando. A paz do Senhor, pastor Márcio, e a todos que nos ouvem, assistem. A paz do Senhor, pastor Emerson. A paz do Senhor, pastor Márcio, pastor Fernando, e a todos os queridos que nos assistem também, a paz do Senhor. Amém. Queridos companheiros, nosso assunto hoje é a consulta ao Senhor. Consulta ao Senhor. Vamos falar de um Deus que quer falar conosco. Ele quer nos dirigir, né? Porque uma coisa é você decidir as coisas por si próprio e pedir a bênção e a proteção de Deus. Isso é o que normalmente as pessoas fazem. Mas nós temos tido a experiência bíblica de saber qual é a vontade do Senhor. Porque, não é, Fernando, pastor Fernando, que a Bíblia diz que muitas são as preparações do coração do homem, mas a palavra certa vem da boca do Senhor. Amém? Inclusive tem um texto, pastor Márcio, em Jeremias, Jeremias 17:9, ele diz assim: enganoso é o coração mais do que todas as coisas, e perverso quem o conhecerá? Então a palavra deixa claro que o nosso coração, na sua condição natural, ele pode se enganar facilmente. Exatamente. Mas nós temos um texto base que nós podemos ler, pastor Emerson, se encontra em Hebreus, capítulo 1, verso 1. Muito bem, então esse texto ele vai trazer para nós uma grande segurança, né, de como Deus agia no passado e como Amém. Deus age hoje no meio da igreja. Então, Hebreus capítulo 1, verso 1, diz assim a palavra de Deus: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nestes últimos dias pelo Filho. Muito bem. Texto esclarecedor, texto clássico, que revela que o Senhor Jesus, o Filho, Ele não só fala, mas Ele quer falar com o homem. Amém. Amém? Ele quer nos dirigir. Muito bem. Então vamos iniciar, queridos, abordando primeiramente essa primeira parte do versículo lido. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes. Então, pastor Emerson, como que Deus falou na época bíblica, lá no Velho Testamento, no início? Muito bem, então, pastor Márcio, estamos tratando aqui então deste assunto, né?
E nós queremos dizer que a verdade é que Deus sempre quis se relacionar com o homem, Glória né? a Deus. E a própria palavra fica registrado como que o Senhor ele fazia isso. Desde o Gênesis, né? Começando por Adão, Deus descia na viração do dia, falava ao homem, e a palavra do Senhor vai então mostrando para nós que o Senhor manteve essa sequência. Ele falou com Abraão, falou com Moisés, né? Com os profetas. Então nós percebemos que Deus ele sempre quis se relacionar com o homem. Há um exemplo muito maravilhoso de Enoque, que Deus não somente falou, mas ele andou com Enoque, né? Então está consignado na palavra então que Deus sempre quis falar com o homem e tem falado até o dia de hoje de uma maneira maravilhosa. Inclusive, né, pastor Fernando, como diz aqui em Hebreus, o Senhor falou de muitas maneiras. Então o Senhor falou através de profetas, através do sacerdote, o Senhor falou na sarça de fogo com Moisés, né? O Senhor falou até com Balaão, através de uma mula, né? De uma jumenta, o Senhor falou. Quer dizer, o Senhor tem falado, sempre falou com o homem, e hoje não é diferente, né, pastor Fernando? Verdade. Da mesma forma como no passado, por exemplo, o Senhor dava sonhos, né, visões, o Espírito Santo continua operando, inclusive de uma forma mais ampla, mais intensa, mais pessoas têm tido experiências. E tem um paralelo, pastor Márcio e aqueles que nos ouvem, que tem um mistério no Velho Testamento, que é a consulta por parte dos sacerdotes, ali com o Urim e o Tumim, né? E é um segredo que está com Israel, na eternidade nós vamos entender melhor, mas hoje nós temos um segredo que, como o pastor Emerson leu o texto, que hoje o Senhor nos fala através do Senhor Jesus, e o Senhor Jesus, ele é a palavra. Ele é a própria palavra. Ele é a palavra de Deus. Então, quando nós em comunhão, lavados no sangue de Jesus, isso é um mistério para aqueles que têm fé. Sim. Nós podemos ouvir a voz do Senhor através da palavra, saber a vontade dele. Muito bem. Existe um texto lá em Tiago, no capítulo 4 e 13, que chama muito atenção. Eu gostaria de ler esse texto, queridos, que diz assim: Eia agora, vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos a tal cidade e lá passaremos um ano e contrataremos e ganharemos. Bem, fazer planos de mudança, fazer planos de trabalho é uma coisa natural. É uma coisa natural. Tem pessoas que querem se mudar de país, tem planos para mudar de cidade. Então me chamou muita atenção esse texto de Tiago, que o Senhor ele faz uma colocação aqui muito interessante quando ele diz assim: digo-vos que não sabeis o que há de acontecer amanhã. Porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Atenção, diz assim: em lugar do que devíeis dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Nós percebemos com clareza, queridos, aqui, que até nos nossos planos, no nosso dia a dia, nas nossas decisões, são decisões importantes. Uma mudança, uma viagem, um curso a fazer, uma profissão, um investimento. Deus diz assim, que os planos podem existir, mas nós devemos consultar o Senhor. Amém? O Senhor quer falar conosco. Então o Senhor quer dizer conosco, em lugar do que deveríeis dizer, se o Senhor quiser. Se o Senhor quiser. Coisa maravilhosa, né? Isso revela o que, pastor Emerson, esse texto que eu acabei de ler? Esse texto ele vem revelar que a vontade de Deus sempre vai ser a melhor para o homem. Sim. E o Senhor, em um dos seus atributos naturais, que é a sua onisciência, que só o Senhor conhece o amanhã. Então ele revelou para os seus servos a consulta à palavra, que é a consulta a ele mesmo, porque o Senhor é a palavra. Muito bem.
E quando o Senhor ele fala conosco, ele revela mistérios do amanhã. Amém. E ele traz uma segurança, porque quando falamos se o Senhor quiser, então é a vontade dele que prevalece na vida do fiel. Observação, pastor Márcio. Muitos textos da palavra nos aconselham a seguirmos ao Senhor. Amém. E seguir é você ir atrás, o Senhor à nossa frente. Então, uma forma de nós seguirmos ao Senhor é buscarmos a vontade dele e obedecermos. É a melhor maneira de nós seguirmos ao Senhor. Bem, fazendo um parênteses aqui, e nosso querido que nos acompanha, o nosso tema, claro, é atributos de Deus. Não é consulta ao Senhor, consulta à palavra, que é uma das doutrinas da Igreja Cristã Maranata, mas nós estamos mostrando que dentro dessa doutrina, o poder de Deus, a sua sabedoria, a sua onisciência e a sua presença constante são atributos que estão à nossa disposição. Porque o Senhor, como dissemos na introdução, Ele quer falar, né? Falou de várias maneiras, mas fala muito mais hoje, claro. Vivemos a última hora, os últimos tempos, né? Onde o Senhor, inclusive, prometeu ao profeta Joel que haveria nos últimos dias o quê? Um derramamento do Espírito Santo, visões, sonhos e revelações. Então o Senhor estaria falando com a sua igreja, preparando a igreja para o grande dia da volta do Senhor Jesus. Graças a Deus. Amém? Jesus. Agora, o Senhor tem nos falado, né, de uma maneira especial, como o pastor Emerson falou aqui, através da sua palavra. A consulta à palavra é uma prática muito comum aqui, né, no nosso meio. Dentro da Igreja Cristã Maranata, aprendemos a consultar a palavra entre parênteses ao Senhor, que é a palavra de Deus. Amém? Glória a Deus. Então o Senhor tem nos ensinado a consultar ao Senhor todas as coisas. Pastor Fernando, Davi consultou o Senhor. Consultou o Senhor em muitas situações, e Davi ele sempre foi vencedor nas batalhas, não pela sua força física, pelos seus recursos militares, mas pela obediência dele. Vamos dar só um exemplo Amém. Aqui. Ele tinha uma batalha a ser travada, o exército inimigo estava reunido, ele consultou o Senhor para ir enfrentar o exército inimigo. O Senhor falou com ele para ele passar por detrás do exército inimigo, ir por defronte das amoreiras e aguardar quando ele escutasse um estrondo sobre a copa das árvores. Amém. O exército do Senhor estaria indo à frente dele, e daí ele poderia ir à batalha que o Senhor daria a vitória. Então a bênção da consulta ao Senhor não é mais do que um sim e não, é saber que quando o Senhor nos orienta e nós obedecemos, Ele vai à nossa frente para nos abençoar, para nos ajudar, como aconteceu com Davi. Muito bom. Quer dizer que Davi, não só nessa situação, mas quem conhece a história de Davi, sabe que ele consultou sempre ao Senhor, até nas questões mais óbvias. Me lembro de uma situação que ele protegeu uma aldeia de Keila. Estava ali o líder daquela comunidade, aquela cidade, e Davi esteve lá, auxiliou, né, protegeram a cidade. E Saul veio para perseguir Davi, né? E Davi perguntou ao Senhor, quando Saul chegar, os habitantes de Keilas vão me entregar a ele? Porque obviamente que não, né? Porque Davi havia ajudado a cidade, protegido a cidade. E o Senhor falou assim, vão entregar. Aí Davi, diante dessa revelação, então ele pôde receber um livramento da parte do Senhor, né? Primeiramente, nossos amados, nós que somos da Igreja Cristã Maranata sabemos que Deus tem falado conosco, todos nós temos as nossas experiências, todos nós consultamos ao Senhor, uma prática até bem comum. Para você que está nos ouvindo, recebendo essa palavra pela primeira vez, eu quero insistir, Deus fala e quer falar com você. E Deus, quando fala, Ele tem sempre o melhor, a melhor decisão, a melhor palavra, o momento certo, né? O Senhor sabe, Ele é onisciente.
como ele sabe todas as coisas, ele conhece futuro, né? Conhece todas as coisas, então ele sabe exatamente o que é melhor para aquele que o serve. Amém? Amém. Glória a Deus. Detalhe, pastor Márcio, que eu gostaria de comentar é que em nosso meio nós temos tido essa bênção de poder consultar o Senhor, e isso é fruto de muitas experiências, mas servos do passado também tiveram suas experiências. Por exemplo, Wesley teve suas experiências em consultar o Senhor. Que foi um grande evangelista, um missionário, pelo Senhor. Muito bem. Uma experiência rápida. A mãe de Moody, que também foi um grande evangelista, ela tinha vários filhos e estava grávida de gêmeos quando o seu esposo faleceu, ela ficou viúva. E os familiares aconselhando a que ela encaminhasse os filhos para outras famílias adotarem os filhos. Mas ela era uma serva do Senhor de oração, ela foi orar ao Senhor e o Senhor deu um texto para ela na palavra. E eu gostaria até de ler esse texto que está em Jeremias 49:11, e o Senhor falou com ela assim: deixa os teus órfãos e os guardarei em vida, e as viúvas confiarão em mim. Ela entendeu claramente que ela não deveria encaminhar os seus filhos para adoção, mas que o Senhor guardaria eles, daria conservaria. Nessa época Moody era bem pequeno ainda, e não só ela criou os filhos, mas o Senhor usou, especialmente Moody, de uma forma maravilhosa nas suas mãos. Então, a palavra não foi só uma orientação momentânea, foi uma referência que a sustentou ao longo dos anos. Amém. E trouxe uma grande bênção para ela. Inclusive, eles conservaram a Bíblia dela, esse texto está bem marcado na Bíblia, da Betsy Moody, o nome dela. Amém. É interessante, Emerson, que a consulta à palavra, a consulta ao Senhor, como Urim e Tumim, é um mistério, né? É um mistério. As pessoas lá fora não sabiam disso, né? Davi tinha o éfode que o sacerdote carregava com ele para sempre estar consultando o Senhor. Apesar de Davi ser um grande servo de Deus, ele era sim um homem inteligente, conhecia as Escrituras, conhecia o Senhor, mas ele não podia abrir mão da consulta ao Senhor. Então, essa palavra vale para todos nós, porque, diferentemente que alguns possam pensar que Deus já prepara o servo, deixou sua Bíblia e está suficiente, e Deus dará sabedoria para os grandes servos de Deus a tomarem as suas decisões. Davi, apesar de tudo que ele era, ele não abriu mão da consulta ao Senhor, né? Outra coisa, a consulta à palavra, alguns podem dizer, mas isso é uma doutrina que está na Bíblia, né? O modo como vocês consultam a Bíblia não está ligado um pouquinho a algo místico ou como se fosse uma caixinha de promessas? Não, né, pastor Emerson? É uma coisa completamente diferente, não é? Com certeza não, e a própria palavra vai nos ensinando isso, né? Se hoje fazemos uso desse meio de graça tão glorioso, é porque o Senhor deixou na palavra esta bênção tão maravilhosa, como o próprio texto que iniciamos aqui, Hebreus. Hoje, nos últimos dias, ele fala através do Filho, é a palavra. E Davi, ele alcançava essas bênçãos porque ele tinha o coração segundo o coração de Deus. O servo que tem o coração segundo o coração de Deus, ele não deixa de consultar o Senhor, né? Glória a Deus. Nós vemos aquela experiência, o pastor Márcio falando do éfode, né? Do Urim e Tumim, quando os amalequitas então levam a família de Davi, né? Cativos. Davi, ele chama o sacerdote, traga para mim o éfode, né? E ele pergunta, a Bíblia deixa claro, ele consultou a Deus. O que nós fazemos é exatamente o que a palavra nos ensina, consultar ao Senhor. É claro que o mistério não será compreendido humanamente. O Urim e Tumim era um mistério, né? A consulta à palavra e ouvir o Senhor falar é um mistério, mas a igreja tem gozado desse mistério maravilhoso, né? Agora, pastor Márcio, só aplicando então os atributos também, Amém. Vamos pegar nesse texto aqui mesmo, dos amalequitas. Deus, ele fala e ele exerce, né, os seus atributos, que é a sua onipotência, porque quando ele disse a Davi, Davi, vai, que eu te darei a vitória.
o Senhor, Ele dará a vitória. O atributo dele é a sua onipotência. Isso. Então não se canse de falar com Deus, porque Deus tem prazer em te ouvir e te dar a vitória. Que maravilha. Pastor Márcio, uma observação. Nós temos aprendido que antes do estabelecimento de uma doutrina em nosso meio, vem as experiências. Exatamente. Então, a consulta à palavra são tantas experiências maravilhosas que o Senhor concedeu e tem concedido, Isso. que é uma doutrina para nós inquestionável, ela é indispensável. Exatamente. As experiências constantes, diárias, e todos nós temos as nossas experiências, vamos até citar uma ou duas, já comprovam essa doutrina. Obviamente que se não tivéssemos aqui as vitórias, né, a confirmação, alguém podia questionar, mas é algo que todos nós experimentamos, principalmente o novo convertido. Ele chega na obra e ele tem a primeira experiência com a consulta à palavra, a consulta ao Senhor, e o Senhor fala claramente conosco, né? Pastor Márcio, eu me lembro de uma experiência no Velho Testamento também, quando o Senhor veio falar à esposa de Manoá, né? Ele veio revelar um mistério. E ele falou primeiramente com ela, e ela foi dizer a ele, né? Mas ele disse assim, mas eu também quero que ele fale comigo. Então, quando nós passamos essa experiência, aqueles que se convertem também desejam que Exatamente. o Senhor fale com eles. Exatamente. E a palavra diz que o Senhor ele veio falar com Manoá e revelar o mistério, e que era o nascimento de Sansão, né? Sim. E ali o Senhor maravilhosamente se apresenta. Então, as experiências da igreja que ela tem levado para que o homem conheça esse mistério, porque a experiência da consulta à palavra, ela não é restrita à Igreja Maranata, ela é uma bênção vivida aqui e nós queremos que todos possam participar dessa bênção, né? Porque o Senhor tem falado maravilhosamente. Algumas experiências, aí o pastor Márcio Amém. relatará. Eu gostaria de contar uma experiência que nos foi passada através de uma irmã. O seu esposo, ele foi diagnosticado com enfermidade gravíssima, né, na medula espinhal. Ele precisaria de um tratamento, precisaria de um transplante de medula, né? E é um caso gravíssimo, mas uma serva de Deus, e ela foi aos pés do Senhor. E tenho que falar o nome do nosso querido Lázaro, né? O marido da irmã é o nosso irmão Lázaro. E ela foi aos pés do Senhor, orou o Senhor, né, pedindo pelo seu esposo, e ela abriu a palavra do Senhor após a oração, clamou pelo sangue de Jesus, abriu a palavra, e o Senhor deu um texto lá em João 11:4, e o Senhor disse assim, e o Senhor, ouvindo isso, disse: esta enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. Glória a Deus. A irmã recebeu essa palavra da parte do Senhor, creu, e de fato o nosso querido Lázaro passou por vários procedimentos, tratamento. É um diácono nosso hoje, é extraordinário, que tem cuidado da igreja, está conosco ali até hoje, e a palavra se cumpriu, e essa palavra foi o que sustentou a irmã. Que maravilha. Não é verdade? Glória a Deus. Há uma experiência também, pastor Márcio, um dos nossos pastores, havia um membro da igreja enfermo, gravemente, os médicos já haviam até desenganado, né? E certamente ele passaria para o Senhor, mas a família ligou, o pastor foi ao hospital orar por ele, mas antes que entrasse na UTI, o pastor pediu uma palavra ao Senhor, que está lá em Tiago, né? Capítulo 5, verso 14 e 15, diz assim o texto: está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Então o pastor, diante desta palavra, que ele pediu ao Senhor, né? Senhor, eis-me aqui, mas o que tu operarás? O Senhor disse, eu vou levantá-lo. O pastor entrou, orou por ele, o médico disse que realmente já não havia mais o que ser feito. E no outro dia teve uma notícia maravilhosa, porque o mesmo Deus que falou através da consulta à palavra exerceu a sua onipotência. Que maravilha. Deus levantou ele
ele está Glória a servindo ao Deus. Senhor com toda a família. Graças a E Deus. todos que estavam na UTI, depois, no outro dia, já tinham ido para o quarto. Ou seja, Receberam Deus a bênção operou também. muito mais do que ele disse. Aleluias. Amém. Bem, queridos, nós podemos encerrar o nosso episódio aqui sobre a consulta ao Senhor, né? O modo como o Senhor tem falado conosco. E ele fala porque ele é soberano, ele é um Deus que conhece todas as coisas. Muito obrigado, pastor Emerson, pela participação. Amém. A paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Márcio. Paz do Senhor, pastor Fernando. A paz do Senhor, pastor Márcio, pastor Emerson e todos os irmãos. A paz do Senhor a você também, que acompanhou mais esse episódio do Atributos de Deus. Hoje falamos sobre a maneira como Deus, aquele que tem todos os atributos, aquele que é perfeito, né? Aquele que nos ama e que conhece tudo acerca de cada um de nós profundamente. E através da sua palavra viva, não só a letra, mas o Espírito Santo, ele vivifica essa palavra, que é eficaz e penetra entre a nossa alma, o nosso espírito, e pode penetrar entre juntas e medulas, pensamentos, intenções do coração. Esse Deus usa a sua palavra viva como espada para nos trazer a resposta da sua boca. Ele também quer falar com você, Deus quer falar, quer te dirigir, quer dar livramentos. Que coisa maravilhosa, né? Como ele sempre falou na palavra, como ele sempre falou na igreja primitiva, ele também fala nos nossos dias e quer falar com você, tem falado conosco e o nosso desejo é apresentar esse Deus. Amém? Que Deus abençoe a todos. Forte abraço. A paz do Senhor Jesus.